Vamos começar agora a introdução ao sistema Teleconte. O sistema Teleconte, ele auxilia o departamento contábil. É ele quem vai fornecer as situações da empresa através dos relatórios gerenciais e gráficos que ele gera automaticamente. Qualquer legislação que saia referente à contabilidade, as versões elas são liberadas. Qualquer mudança que tenha em legislação e que interfira no meio de fazer a contabilidade, vocês têm liberado no sistema. Os usuários que podem trabalhar com o sistema Teleconte são empresas ou escritórios contábeis, não tem uma limitação, porque a contabilidade ela tem que ser feita por qualquer empresa. Então, se eu sou um escritório que presta serviços ou se eu sou a própria empresa para fazer a movimentação. E dentro desses usuários, nós temos a possibilidade de cadastrar senhas. Esses níveis de usuários e senhas, o que eu posso efetuar? Então, eu tenho 30 usuários que utilizam o Teleconte. Para esses 30 usuários, eu cadastro cada um com a sua senha e automaticamente eu posso determinar o que ele vai poder acessar. Então, pode ser que um usuário faça apenas a digitação, o outro apenas visualize relatórios. Então, a gente vai determinar o que cada um pode acessar através destes usuários e senhas. Nós temos relatórios gerenciais também, que ele indica quem alterou, quem excluiu, quem fez inclusões de lançamentos, então através de relatórios gerenciais. Nós temos o contador de lançamentos, que vai apresentar quantos usuários acessaram aquela empresa, quantos usuários incluíram quantos lançamentos. Então, eu sei que o usuário X incluiu 10 lançamentos, o usuário Y incluiu 30 novos lançamentos. Então, a gente tem todo esse controle através desses usuários. Esse daqui é o sistema contábil. O cadastro de usuários e senhas fica aqui no menu utilitários. Então, é nessa tela onde a gente vai determinar o que cada usuário vai ter de permissão. Então, dentro de cada menu, a gente pode habilitar ou não as funções. E eu posso também habilitar empresas. Pode ser que eu quero que esse usuário acesse apenas a empresa número 1, o outro acesse apenas a empresa número 2. E os relatórios que nós temos gerenciais estão aqui, tanto o contador de lançamentos quanto o controle de acessos. Então, dentro do meu relatório contador de lançamentos, eu vou emitir aqui um de janeiro, por exemplo, o nome da empresa e quem fez as movimentações e quantos lançamentos de cada tipo foram feitos. Então, se eu fiz lançamentos manuais, se eu fiz lançamentos automáticos, se eu integrei com eFiscal, Folha. Então, nós temos aqui os totais de cada um. Na próxima página, nós temos um resumo de quantos lançamentos foram feitos em cada empresa dentro daquele mês. Tem um comparativo aí mensal e no final de um ano, qual empresa movimentou mais. Se eu quiser saber isso por usuário, então eu venho aqui em digitador, então eu tenho o nome do digitador e que foi feito também. E na próxima página, nós temos aqui os totais mensais e anual de quantos lançamentos cada digitador fez dentro do sistema Teleconte, independente da empresa que ele lançou. As rotinas que o sistema Teleconte possui. Nós temos 5 tipos de digitações. Nós temos digitações de partidas dobradas, múltiplas partidas, digitações por lotes, digitação rápida e pelo razão. Vocês podem escolher uma dessas 5 digitações para efetuar os lançamentos. Independente de qual digitação vocês escolherem, ele vai aparecer no relatório normalmente. Então, não tem aquela preocupação, eu tenho que lançar em uma, não posso lançar na outra. Vocês podem escolher qualquer uma das digitações para efetuar os lançamentos. Nós temos a configuração de lançamentos automáticos. Esses lançamentos automáticos, eu vou determinar o mês de cada um dos meus lançamentos. O que eu posso fazer? Então, eu tenho pagamento de aluguel, eu tenho, por exemplo, energia, telefone. Então, eu posso configurar isso através dos lançamentos automáticos. Eu faço a configuração do lançamento e determino apenas o mês que eu quero que ele lance. Então, pagamento de aluguel até abril. Então, eu vou configurar de janeiro até o mês 4 para que ele faça esse pagamento de aluguel automaticamente, para eu não ter que fazer manual nesses 4 meses.
Nós temos o ajuste de impostos, impostos a recolher e a recuperar. Eu tenho a rotina que faz o ajuste desses dois itens. Então, se eu tenho, vamos supor, R$ 1.000 a recolher e 300 a recuperar, nessa rotina de ajuste, faz o confronto entre eles. Então, ele vai pegar os R$ 1.000 a recolher menos os 300 a recuperar. Então, ele vai zerar a conta a recuperar e o saldo final da minha conta a recolher no valor de R$ 700. Lembrando que os lançamentos de impostos a recolher e a recuperar, a gente pode integrar com o sistema e-fiscal e aqui no Teleconte a gente apenas faz o ajuste dos impostos. Apuração de CMV e CPV, custo de mercadoria vendida e o custo de produto vendido. Se a minha empresa tem as duas situações, eu posso efetuar o custo de qualquer uma das duas ao mesmo tempo ou uma delas apenas. Então, nós vamos configurar as contas de custo de mercadorias, de estoques, vendas, compras, se for produtos. Configuramos apenas as contas e automaticamente o sistema vai calcular o custo ou da mercadoria ou do produto. Nós temos os históricos personalizados. Históricos, eles são o complemento do meu lançamento. Então, eu tenho lá venda de mercadorias, pagamento de fornecedores. Esses lançamentos que eu faço, eu tenho que digitar alguma observação. Então, eu posso deixar isso gravado como histórico, para que eu não tenha que ficar digitando a cada lançamento que eu faço. Então, como eu comentei, no menu Movimentos, nós temos aqui os 5 tipos de digitações. Vocês podem escolher qualquer uma delas para efetuar os lançamentos. Eu vou começar aqui nessa primeira digitação. Então, é esse complemento que eu posso deixar gravado como histórico. Então, o histórico eu vou cadastrar no menu Arquivos, Históricos, vou clicar em Novo, vou colocar um exemplo de pagamento de fornecedores. Se eu já sei quais são as contas contábeis do débito e do crédito, eu já posso informar aqui também. Então, sempre que eu pago um fornecedor, se eu já tenho o débito e o crédito fixo, eu posso informar. Então, se eu não tenho, eu deixo em branco. Quando eu for efetuar um lançamento, então eu vou clicar em Novo, vou colocar a data e vou usar o histórico 14 aqui nessa opção. Então, ele já traz pagamento de fornecedores. Nesse campinho aqui, então, a gente vai selecionar apenas a minha conta contábil. Eu vou colocar aqui o valor, posso escrever aqui mais alguma coisa, ou se eu quiser deixar em branco também não tem problema, e clico em gravar. Então, eu não precisei digitar novamente. Os históricos personalizados são o quê? Então, aqui no menu Arquivos Históricos, eu vou cadastrar esse mesmo exemplo de pagamento de fornecedores, só que no complemento eu vou usar essa rotina, que é o histórico personalizado. Então, o que eu preciso colocar, além de pagamento de fornecedores, no meu lançamento? Eu preciso colocar o número da nota, o CNPJ, o nome desse fornecedor. Então, nesse campo, eu vou colocar aqui, referente nota fiscal, e eu vou colocar o número dessa nota. Só que, como o meu histórico ele pode ser para qualquer lançamento, eu vou colocar colchetes NF, vírgula, número do CNPJ. Então, entre colchetes aqui, eu vou colocar CNPJ. Qualquer informação que é variável, que vocês precisam no lançamento, vocês vão deixar entre colchetes. Então, o meu histórico 15, na hora que eu for efetuar o lançamento aqui na minha digitação, ele já traz aqui embaixo esse complemento a mais. Vou colocar as contas do meu débito e do meu crédito, o valor, e na hora que eu der um Enter, o sistema abre um aviso perguntando o que eu quero digitar no campo NF, que é exatamente o que eu coloquei dentro do primeiro colchetes. Então, o número da minha nota, 123, confirmo. E depois, o campo CNPJ. Então, aqui a gente pode colocar letras, números, tá? Não tem problema algum. E clico em confirma. O que o sistema faz? Substitui o que estava entre colchetes por essa informação que eu coloquei agora.
Então, referente à nota 123, CNPJ, essa numeração, e clico em gravar. Então, essa é a vantagem do histórico personalizado, onde a gente pode já deixar fixo o que eu preciso informar, para que o sistema apenas me abra aqueles avisos, para eu não correr o risco de esquecer de colocar aquela informação. Centro de custos, o Telecont também tem a funcionalidade de centro de custos, então a gente pode cadastrar o meu plano. O plano de centro de custos, eu preciso informar os departamentos ou os custos que a gente tem na empresa. E a vantagem do centro de custos é que a gente pode deixar o rateio fixo. Então, eu sei que quando eu pago energia elétrica, 50% do valor vai para a produção, por exemplo. Então, eu posso deixar esse valor fixo, né, esses percentuais fixos, para que eu não precise ficar lançando manualmente. O próximo, os relatórios contábeis e gerenciais. Então, os relatórios contábeis, balanço, balancete, DRE, DFC, isso a gente tem já normal no sistema, né, são relatórios contábeis. E os gerenciais, que a gente pode criar gráficos, aqueles que eu mostrei, contador de lançamentos, o controle de acessos, que a gente consegue efetuar alguns controles dentro do Telecont também. O encerramento do período, quando eu terminei de fazer os lançamentos e vou encerrar, o sistema tem a rotina que faz isso para mim, então eu não preciso lançar um monte de lançamentos, zerando despesas, receitas e custos manualmente. Eu só configuro qual é meu grupo de despesa, receita e custos, que automaticamente o sistema entende que essas contas deverão ser zeradas através dessa rotina de encerramento do período. Além do módulo contábil, nós temos também o módulo ativo e o módulo LALUR. Esses módulos, se vocês acessarem o sistema Telecont, eles ficam aqui nessa tela principal. Então, dentro do módulo contábil, vamos chamar aí que nós temos a parte básica da contabilidade. Dentro do módulo ativo, eu tenho o controle do imobilizado. Eu vou cadastrar os bens da empresa e também vou efetuar as depreciações. Dentro do módulo LALUR, livro de apuração do lucro real, as empresas tributadas no lucro real, vou calcular os valores de contribuição social e de RPJ. O sistema vai trazer as adições e exclusões que a gente precisa e aí calcula os valores desses dois impostos. O módulo ANS, para quem trabalha com operadoras de saúde, que tem que entregar o arquivo para a Agência Nacional de Saúde, tem esse módulo aqui para gerar o arquivo XML. Clínicas, hospitais, seguradoras, tem como gerar o arquivo da ANS por dentro desse módulo também. E aí temos a conciliação bancária. A conciliação bancária é aquela rotina onde, ao invés de efetuarmos a conciliação manualmente, ao invés de a gente imprimir o extrato, imprimir uma listagem da ditação, a gente vai importar o arquivo de extrato do banco e o sistema vai fazer a conciliação para mim. Então, se eu tenho 30 lançamentos no extrato e 10 lançamentos no Telecont, o sistema vai mostrar que estão faltando 20 lançamentos. E aqueles 10, ele vai verificar se eu tenho mesma data e mesmo valor do lançamento, tanto no Telecont quanto no extrato. Então, ele vai fazer o confronto automaticamente. Nós podemos, dentro dessa rotina de conciliação bancária, efetuar regras. De que forma? Toda vez que eu tiver um depósito, um saque, tarifas, eu sei que sempre vai ser em determinada conta contábil. Então, o que eu faço? Eu determino uma regra no sistema falando que sempre que tiver uma tarifa bancária no meu extrato e eu não tiver feito o lançamento no meu sistema, eu posso jogar na conta de despesas com tarifas bancárias. Então, sempre que o sistema encontrar lançamento no extrato de tarifas bancárias, ele automaticamente vai efetuar o lançamento na minha digitação, mesmo sem eu ter digitado. Ou seja, depois de um tempo de utilização, de configurações, a gente nem precisa mais efetuar os lançamentos do extrato na mão. Eu crio
regras para que ele faça o lançamento que ainda não foi lançado e que existe no meu extrato bancário. Então, é uma rotina bem interessante que vocês podem utilizar. A extensão do extrato para importar no sistema Telecont tem que ser OFX. Essa extensão é gerada pelo banco no Internet Banking mesmo. Ao invés do cliente enviar para vocês um arquivo em PDF, ele vai enviar na extensão OFX. O cadastro de empresas do sistema Telecont, ele é totalmente integrado com a linha Office. A linha Office, ela contempla folha de pagamento, e-fiscal, Telecont e o ADM Soft. Então, esses 4 sistemas são da linha Office. Se eu cadastro a empresa em um deles, automaticamente ele aparece nesse outro sistema. Então, se eu cadastrei 10 empresas na folha e acesso o Telecont, essas empresas já aparecem cadastradas. A gente não precisa ficar cadastrando tudo de novo. É um sistema multi-empresas. Nós conseguimos cadastrar da empresa 1 até a 9.999. Dentro desses códigos, a gente pode fazer o controle que eu achar melhor. Não tenho que seguir a numeração. Se eu quiser começar do 100, do 1000, não tem problema. E também eu consigo importar os dados que eu tenho lá na Receita Federal pelo número do CNPJ da empresa. Em qualquer um da linha Office, eu acesso o cadastro de empresas e eu tenho esse campo CNPJ. Eu tenho esse CNPJ aqui, eu informo o código dele e clico no botão importar. Cliquei nesse botão importar, conectado à internet, o sistema busca as informações lá da Receita Federal. Então, eu não vou precisar digitar nome fantasia, endereço, cidade, estado, manual. O sistema já importa tudo automaticamente. Claro que número de telefone, por exemplo, não tem na Receita. Então, eu só preciso complementar com o que está faltando. O plano contábil, eu posso determinar para o sistema Telecont a estrutura que eu quero. Então, eu vou determinar se eu quero um plano de 8 graus, 5 graus, 4 graus, quantos dígitos em cada grau eu quero. A gente pode determinar isso de uma forma que o sistema assuma a partir de então. Ou eu posso copiar o plano modelo do sistema, que é o plano padrão. Esse plano padrão, ele já tem uma base cadastrada, então ele já tem algumas contas informadas. Eu não preciso cadastrar tudo manualmente. Aqui no menu Arquivos, configurar a máscara do meu plano. Então, eu vou determinar como que eu quero essa estrutura. Então, a quantidade de graus e a quantidade de dígitos em cada um dos graus. Então, eu posso escolher aqui qual vai ser a minha estrutura. Se eu não quero cadastrar manualmente, no menu Diversos, Cópias, cópia do plano de contas padrão, dentro desse limite de no mínimo 4 e no máximo 13, eu posso escolher a máscara que eu quero. Então, eu quero um plano de 7 graus, será nessa estrutura. Um plano de 5 graus, nessa estrutura aqui. Então, a gente copia essas contas. Quando eu acesso o plano contábil, nós já temos aqui várias contas cadastradas, sem a necessidade de eu ficar incluindo uma por uma. Já vem uma base, e claro que essa base a gente pode efetuar alterações, inclusões de contas, exclusões. O meu plano de contas, ele pode ser do tipo genérico ou específico. O plano, quando for específico, ele é apenas para a empresa que eu estou ativa. Então, se eu ativei a empresa de número 1 e crio um plano de contas naquela empresa, ele é do tipo específico, então ele é apenas para a empresa de número 1. Se eu deixo o plano genérico em mais de uma empresa, então na empresa 1, 2 e 3, eu deixei o código genérico, automaticamente ele compartilha o mesmo plano. Ou seja, cadastrei uma conta na empresa 1, essa conta já aparece na 2 e na 3. Se eu excluir uma conta na empresa 3, ele exclui na 1 e na 2.
Se eu alterar em qualquer uma delas, altera nas demais também. Plano genérico, ele é um plano compartilhado com várias empresas. Além disso, nós podemos tirar relatórios, balancete, balanço, razão, DRE, em outros idiomas e em outras moedas. Nós vamos cadastrar. Então, por exemplo, o inglês, eu cadastro o dólar. Preciso mandar esse relatório para um outro país nesse idioma, tenho como efetuar a conversão. Então, a gente cadastra o idioma e a moeda para que o sistema consiga converter. Nós temos aqui os cadastros de idiomas e o cadastro de moedas. Nós vamos colocar a cotação para que o sistema saiba como ele vai converter. Então, por exemplo, eu tenho lá 10 mil reais, se eu imprimir em dólar, ele vai trazer o valor de 5 mil dólares, por exemplo. Então, aqui nos relatórios, eu tenho como visualizá-los em outras moedas e outros idiomas também. Quanto ao centro de custos, eu já até comentei, nós temos a configuração de rateios por porcentagem, então eu vou determinar que na minha conta de energia, telefone, água, eu tenho um percentual fixo para os departamentos, então eu posso deixar esse rateio criado para que o sistema faça o lançamento automaticamente, para que eu não tenha que efetuar manual. E ele também pode ser do tipo genérico ou específico. Específico apenas para uma empresa, genérico eu posso deixar compartilhado para várias. Seria o caso, talvez, de matriz e filiais. Na empresa 1, matriz, cadastrei um centro de custos. Na empresa 2 e 3, eu mantenho ele como genérico, porque ele já assume plano automaticamente. As digitações. Então, são 5 tipos. A digitação de partidas dobradas, múltiplas partidas, por lote, por razão, digitação rápida. Esses 5 tipos. Essa primeira é aquela uma que a gente já estava lançando, que eu até dei alguns exemplos. E eu vou mostrar a digitação de múltiplas partidas também. Essa digitação de múltiplas partidas é quando eu tenho mais de um débito, mais de um crédito dentro do mesmo lançamento. Então, eu vou clicar em novo, eu vou inserir aqui o valor total da minha partida. Então, por exemplo, R$1.000. Se eu tenho vários débitos, eu vou clicar aqui nesse botão. Se eu tenho vários créditos, eu clico neste segundo. Então, até R$1.000, eu posso lançar quantas partidas forem necessárias. Então, clico em novo, vou colocar aqui energia elétrica no valor de R$400. Então, ainda faltam 600. Novo, vou colocar aqui minha conta de telefone no valor de 150. Faltam 450. Coloco minha conta de água, R$200. Então, vamos finalizar aqui uma conta com despesa de viagens no valor de 250. Zerei. Se eu tentar incluir mais alguma partida dentro desse lançamento, ele não permite, porque já lancei os R$1.000 do meu lançamento. E aí é só informar a contrapartida. Se são vários créditos, eu clico aqui para lançar os vários também. Se for apenas um, eu entro nesse campinho aqui para lançar apenas aquela conta. E clico em gravar. Então, o meu lançamento 68 de R$1.000, eu tenho 4 débitos para 1 crédito. Se alguém quiser saber como fica o razão dessa conta, para saber como ele mostra essas partidas dobradas, então vamos acessar aqui o relatório razão. Eu vou tirar o razão apenas da conta caixa. Então, eu tenho aqui ó, o lançamento de número 68, ele mostra o valor individual. Eu tenho as duas possibilidades, verificar os valores individuais, ou eu posso habilitar a opção B, agrupar lançamentos múltiplos, e aí ele traz aqui que o lançamento 68 é múltiplos e o valor total. Então, depende da conferência, a gente talvez queira o valor fechado ou eu queira o valor individual. Então, na tela do razão, vocês vão habilitar a opção B ou desmarcar essa opção aqui. A consolidação de matriz e filiais. Nós temos 2 tipos de consolidações que vocês podem efetuar. Então, eu tenho lá a empresa 1 matriz, a 2 e 3 filiais. Eu posso criar uma 4ª empresa
que seria consolidada. Então, eu copio as informações da 1, 2 e 3 para a empresa 4. Então, eu tenho 4 empresas cadastradas e eu posso visualizar o relatório individualmente, quando eu ativo cada empresa, ou se eu ativar a empresa 4 para verificar os dados consolidados. Se eu não quiser criar essa quarta empresa, o que a gente faz? Então, vamos supor que a minha empresa 2 é filial da empresa de código 1. Na aba Teleconte, configurações diversas, eu tenho o campo matriz aqui embaixo. Então, em todas as minhas empresas filiais, eu vou colocar o código da matriz em comum. Então, se a minha empresa 2 e 3 é filial da empresa 1, então, no cadastro da empresa 2 e no cadastro da empresa 3, eu vou colocar aqui o código 1. Eu faço os lançamentos na empresa 1, que é da matriz, e na empresa 2, que é da filial. Se eu quiser visualizar os relatórios agrupados, o sistema já entende que todas as filiais que possuem a mesma matriz em comum, ele vai juntar essas informações. Nós vamos tirar um balancete. Eu vou visualizar esse balancete. Então, aqui eu tenho os valores referente à empresa 2. Então, vamos pegar aqui a conta caixa. Eu tenho 3.870 de saldo final. Se eu quero agora o balancete consolidado, eu vou habilitar a opção C, imprimir dados consolidados, e vou visualizar. Automaticamente ele mostra que esse balancete é consolidado e na minha conta caixa eu tenho agora um saldo final de 7.810. Então ele já juntou agora as informações da empresa 1 e da empresa 2 também. Então eu tenho um saldo agora consolidado. Se eu quiser voltar e visualizar o relatório individual, é só eu desabilitar essa opção e visualizar de novo. Então ele volta a aparecer apenas da empresa 2, que é a empresa que eu estou ativa. Ainda referente a digitações, nós temos reclassificação de lançamentos e transferência de lançamentos. Essa reclassificação vocês vão poder utilizar quando acontece de lançar em conta errada. Então vamos supor que eu fiz vários lançamentos no banco A e era para eu ter lançado no banco B. Para eu não alterar lançamento por lançamento, eu vou utilizar essa rotina de reclassificação, identificando que ao invés de estar no banco A, esse lançamento deveria estar no banco B. Então, o sistema reclassifica os lançamentos automaticamente. E a transferência de lançamentos é quando eu lanço em mês errado. Então, era para eu lançar na empresa 1 em março, só que eu entrei na empresa 1 em abril. Então, para eu não ter que lançar tudo de novo no mês certo, eu vou transferir tudo que está no mês 4 para o mês 3, ou tudo que está no mês 3 eu lanço para o mês 4. Então, a gente pode reclassificar se estiver em conta errada, eu posso transferir se estiver em mês errado. No menu diverso, eu tenho a reclassificação de lançamentos. Então, no caso aqui de contábeis, tudo que está na conta errada para a conta certa, e aqui eu posso efetuar os filtros, às vezes é só de um determinado lançamento, então aqui a reclassificação, e caso eu queira transferir as digitações do mês que eu lancei para o mês que deveria ter lançado. Então eu posso colocar pelo código de lançamento. Quanto a relatórios, nós temos todos os relatórios contábeis, porque são obrigações, então a gente precisa registrar o livro. Eu tenho os relatórios básicos aí que a contabilidade precisa. Os relatórios gerenciais que eu comentei, controle de acessos, nós temos o contador de lançamentos, nós temos também análise econômico e financeira, análise horizontal e vertical, através desses relatórios gerenciais. Nós temos o relatório sequencial, que eu posso determinar para o sistema a sequência que eu quero os meus relatórios, para ele ordenar a numeração de páginas. Então, eu tenho que imprimir o livro. Eu vou emitir o diário, eu tenho que esperar terminar de imprimir o diário para verificar a página que terminou, para depois começar o balancete naquela numeração em seguida. Então, o relatório sequencial vai efetuar todo esse processo para a gente. Eu determino apenas a ordem que eu quero,
e automaticamente ele sequencia. Então, o relatório sequencial fica aqui no relatórios na última opção, então eu determino a ordem do meu relatório e vou mandar imprimir. Então, ele já vai ordenando as páginas em sequência. Eu tenho também como gerar em outras extensões, então vamos supor que eu quero um balancete no formato XLS. Eu tenho essas opções aqui. Então, TXT, PDF, HTML, DOC, XLS, ODT e ODS. Quando a gente está visualizando aqui um relatório, eu tenho esse botãozinho Arquivo e eu posso escolher qualquer uma dessas extensões para gerar. Nós temos gerações de gráficos também, eu posso comparar as contas, então eu quero comparar a minha conta de receita com as de despesas, eu tenho isso através de gráficos, quero uma evolução de contas em formato de gráficos, nós temos também, e qualquer relatório eu posso enviar por e-mail. A gente faz a configuração do e-mail do remetente e do destinatário. Então, qualquer relatório, eu clico no botão e-mail e o sistema gera sempre em PDF e dispara para o destinatário. O ativo imobilizado, que é aquele outro módulo dentro do contábil, nós temos como depreciar os bens de forma mensal ou diária, porque a forma mensal ele vai considerar 30 dias, independente se o mês tem 28, 29, 30 ou 31. A forma diária, se eu for efetuar uma baixa do bem, ou eu comprei o bem no dia 10, no dia 15, então a depreciação é referente àquela quantidade de dias X. Eu não tenho como ficar depreciando 30 dias, sendo que eram 10 dias para depreciar. E esses lançamentos de depreciação, eles são integrados com o módulo contábil. Eu depreciei aqui o meu bem no módulo ativo, ele já gera o lançamento no módulo contábil. Então, aqui, deprecio no módulo ativo. Então, nós temos os cadastros de bens aqui, com as minhas contas informadas também. E automaticamente o sistema faz, quando eu deprecio, ele faz o lançamento de depreciação lá no módulo contábil. E do módulo LALU, nós temos as duas partes, a A e a B. A parte A, quando eu tenho lucro, para ele trazer as adições, exclusões e eu efetuar os ajustes, as apurações. E a parte B, quando nós temos prejuízos. Então, eu tive um prejuízo no período anterior, eu vou compensar esse valor no período atual. Então, temos as duas partes. Ele automaticamente apura o IR e a contribuição social. Então, eu vou ter o valor desses dois impostos e ele também vai efetuar a provisão desses dois lá no meu módulo contábil. Não preciso efetuar o lançamento manualmente. No módulo LALU, eu tenho as duas digitações, parte A e parte B. Então, tudo que eu preciso, que eu tenho de adição e exclusão no módulo contábil, ele já traz aqui automático. Então, aí depois é só a gente visualizar os relatórios, apurações, demonstrativos, automático. As integrações que o sistema Teleconte possui. O Teleconte, ele basicamente recebe os lançamentos de todos os outros. Então, a principal é com o eFiscal, porque lá no eFiscal a gente faz a escrituração das notas e aí eu tenho como transportar para o contábil. Então, todas as minhas notas de entradas, saídas e serviços, eu transporto para o Teleconte. Folha de pagamento, mesma coisa. No final do mês eu vou gerar a folha de pagamento, todos os lançamentos contábeis eu transporto para o Teleconte. Como é feita essa configuração? No Teleconte, basta nós termos o plano contábil cadastrado. Se eu já tiver o plano contábil cadastrado, lá no sistema eFiscal, eu vou configurar o débito e o crédito para cada tipo de CFOP. Na folha de pagamento, para cada evento, salários, INSS, FGTS, a gente vai colocar o débito e o crédito. Então, nós fazemos essas configurações lá no eFiscal e lá na folha de pagamento, para depois migrar para o Teleconte. Eu tenho a opção de efetuar isso de forma online ou offline. A forma online é quando a gente trabalha em rede com esses três sistemas. Então, a partir do momento que eu gravei a nota fiscal
no sistema e-fiscal, o lançamento já aparece no Teleconte automaticamente. Folha de pagamento, quando eu gero a folha, automaticamente os lançamentos aparecem no Teleconte, sem eu ter que clicar em exportar, em transportar, em nada. Gravei a nota, gerei a folha, os lançamentos já aparecem no contábil. Se eu não quero essa integração online, eu quero ela offline, então vamos supor que no final do mês eu vou lá no e-fiscal, gero um arquivo texto com todas as notas, impostos e depois eu importo no Teleconte. Na folha, mesma coisa, eu gero um arquivo texto para depois importar no Teleconte. Então nós temos essas duas possibilidades. Online, que é automático, offline eu tenho que gerar o arquivo texto. Depois nós temos a integração com o Finamatic. O Finamatic é o sistema o financeiro da empresa, então contas a pagar, a receber. Eu faço o quê? Eu tenho o plano de contas no Teleconte, eu gero um arquivo texto e mando para a empresa para ela importar esse arquivo texto lá no Finamatic. Eu tendo o plano importado no Finamatic, eu configuro o débito e crédito em cada lançamento de contas a pagar e receber e depois exporto o arquivo para o contábil. Então, nesse caso, é só a integração offline. E o ADM Soft é a mesma coisa. O ADM é o contas a pagar e receber, só que do escritório contábil. Então, o escritório contábil também faz a contabilidade. Eu exporto tudo que eu tenho no ADM para o Teleconte, para fazer a contabilidade do escritório dentro do Teleconte. Nós temos a integração com Venda Mais. Então, aí a automação comercial eu posso mandar para o Teleconte. A empresa tem um escritório que faz a contabilidade, eu posso mandar esses lançamentos direto também. E o SRM. O SRM, nós podemos enviar qualquer relatório, receber qualquer informação, né? Então o Teleconte ele já faz o processo automático, desde conectado com a internet, porque o SRM é um site, então ele é totalmente dependente da internet. E nós conseguimos integrar com outros sistemas que também não sejam Folhamatic. Posso dar o layout no sistema Teleconte, no menu Relatórios, Listagens, eu tenho layout de importação de dados. Então, eu sou um escritório contábil e o meu cliente tem um outro sistema financeiro, eu posso gerar aqui o layout, para ele gerar as informações nesse layout aqui e eu conseguir importar tudo de uma única vez, para eu não ter que ficar fazendo o lançamento manualmente, né, trabalho manual. Dentro do menu Relatórios, Listagens, nós já temos aqui os layouts de importação de movimentos. Então, se eu quero importar lançamentos de qualquer tipo, plano de contas e plano de centro de custos. Dentro desse layout, a gente consegue importar qualquer informação também.